Eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito do pensamento filosófico e religioso. E tanto a filosofia como a religião fala a respeito de salvação. Salvação significa o quê? Livramento, né? Libertação. E os filósofos antigos, desde Sócrates, Platão e outros, eles buscavam a salvação da morte. Eles pensavam como se livrar dessa questão da morte. E morte é o que? O fim da vida. E para isso, inventaram, criaram várias ideias a respeito de como se salvar da morte e assim prolongar a vida. E uma das ideias dos filósofos antigos, eles acreditavam que o homem não morria, no sentido, existia dentro do homem uma morte, uma alma imortal. Que o corpo, sim, um dia havia de morrer, havia de deixar de existir, como era observado, né? Como a experiência mostrava que o ser humano é mortal e que todo ser vivo um dia morre. Mas eles não se conformavam com a morte e queriam prolongar a vida. E por isso inventaram essa ideia de uma alma imortal. Que o homem tinha uma alma, um ser espiritual que habitava dentro do seu corpo. E que o corpo era tipo a bainha da alma. E que na morte, esta alma encontrava a liberdade. A morte estava como assim, tipo a alma estava presa dentro do corpo. O corpo era tipo uma prisão para a alma. E ao morrer, esta alma saía do corpo, o corpo morria e essa alma encontrava a liberdade para viver em alguma outra dimensão, seja num paraíso, ou seja em qualquer outro lugar que eles assim entendiam que existia. Mas sabemos que a palavra salvar significa livrar-se, tanto ou da morte, ou como de alguma outra coisa. Então, a religião também acreditava que o homem tem uma alma que não morre, que o corpo é mortal, mas que a alma sobrevive à morte, e há outras que ensinam até a reencarnação, que a alma pode viver num corpo de um animal irracional, ou de uma vaca, ou de um urso, ou de qualquer outro tipo de animal irracional, né? Isso aí é os que creem na reencarnação. E que aí essa pessoa vai reencarnar para se purificar. Se ele foi ruim no passado, ele vai fazer uma purificação nessa reencarnação para depois ele um dia morar em um lugar, num paraíso. Eu não sei. Esse é o ensino da religião.
Mas a religião cristã ensina que o homem pode viver eternamente se ele se arrepender dos pecados e aceitar a Jesus como o seu Salvador, aquele que morreu para salvar ele da morte eterna. O cristianismo acredita que existiu o pecado original de Adão e Eva e que através desse pecado original a morte entrou no mundo e que o homem passou a ser mortal. Mas que o homem foi proibido a comer da árvore da vida para não viver eternamente, isso tudo como um tipo de punição porque ele desobedeceu a ordem de Deus. E diz que o próprio Deus fez um plano e enviou seu filho para morrer no lugar da humanidade, para que assim este homem tivesse a possibilidade de no futuro comer da árvore da vida e viver eternamente. Então o homem, para se salvar da morte, ele tem que fazer o quê? Aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Essa é a maneira que a religião cristã ensina isso. Mas se a gente perceber, a morte ela sempre existiu. Não foi por causa do Não foi por causa do pecado de Adão que a morte passou a existir. Pois, quando naquele relato da criação, que ali fala que Deus fez o alimento para o homem comer de tudo, somente era proibido comer da árvore da vida, então ali quis dizer que o homem tinha essa questão da cadeia alimentar, o homem se alimentava para quê? Para viver. Se ele não se alimentasse, ele morria. Então, o homem, o ser humano e os animais também alimentam-se para viver. Não vive para comer, mas alimentam-se para viver mais, né? Então, é um sinal de que a morte já existia, porque se ele não se alimentasse, morria. Então, nada de que a morte entrou no mundo por causa do pecado, como diz Paulo, que a morte entrou pelo homem, o pecado. O pecado entrou pelo homem, também a morte. É um pensamento errado de Paulo, né? Então, a morte sempre existiu. Todo ser que vive um dia morre. Não é por causa de pecado nenhum, porque isso é um processo natural. Isso é um processo natural. A ciência comprova isso, e a natureza comprova isso, e a gente vê isso aí de fato acontecer, que é um processo natural. Aquele que não morre de novo, de velho, não passa. A coisa certa é isso. Todos um dia iremos morrer. Todo aquele que nasce, um dia vai morrer. Duas experiências o homem tem. Uma de nascer e outra de morrer. E isso acontece uma vez só. Essas experiências é uma vez só na vida. É uma vez só que o ser humano desfruta. Uma de viver e outra de morrer. E pronto, e assim deixa-se de existir, né? Mas a religião cerca isso de tanta ilusão para o homem e que muitas pessoas, devido a essa crença de uma vida no futuro, elas abraçam crenças religiosas de ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, como tem na Bíblia cristã, no Apocalipse. Eles acreditam nisso aí e perdem até de viver essa vida, porque, lendo esse texto de Apocalipse, está dizendo assim, ser fiel até a morte, no sentido de que ser fiel até diante da morte. Se for para você me negar, como Jesus disse que aquele que negar ele negaria diante do Pai que está no céu. Então o cara tinha que ser fiel ao seu pensamento religioso, à sua crença em Deus, em Jesus, mesmo diante da morte, se fosse proposto a ele renunciar à crença em Jesus, ele preferia morrer do que negar. Então muitas pessoas fizeram isso e morreram. Numa esperança de quê? De uma vida
eterna, de uma vida futura. Então essas crenças levam a pessoa a passar por dificuldade e a desprezar a real vida, que é esta aqui, que é a vida do presente. Essa única e real vida, que é a vida certa, é a vida real. Essa vida que eles prometem no futuro, creio que nunca haverá. Porque cientificamente não tem comprovação dessa questão de vida eterna e de ressurreição. Então, essa é a maneira que a religião cristã ensina e que leva a passar por dificuldade. Leva a perder empregos, leva a se separar de esposa e esposo, leva ao sectarismo, leva ao exclusivismo, leva a pessoa a condenar o outro, a seguir uma linha de pensamento, de doutrina e desprezar o outro e dizer que ele está salvo, o outro está perdido. E essa salvação que eles ensinam é a salvação da morte. A salvação da morte e de outras situações, que também essa palavra salvação se aplica não só à salvação da morte, mas outras situações, que é salvação de problemas, salvação de doenças, salvação de problemas financeiros, salvação de uma viagem, de um perigo. A religião ensina que você tem que depender de outro, não de si mesmo, para essa salvação. A salvação financeira, para você se livrar de dívida, da escassez de dinheiro, para você se livrar de doença, para você se livrar de problemas, que você tem que confiar em outro, num ser sobrenatural que você não vê, que você fala com ele, mas ele não fala nada com você. Ele só lhe ouve, mas não responde. Você conversa com ele e ele nada fala com você. Então, a religião ensina que a salvação para os nossos problemas está fora de nós e não em nós mesmos. Essa é a maneira que a religião ensina. Já a filosofia, que também é um sistema de vida, é uma maneira de vida que o homem deve seguir, a maneira filosófica, a maneira que a filosofia apresenta, é que a solução para os problemas do ser humano está no próprio ser humano. Está em o ser humano usar a razão, usar o seu cérebro, usar a razão para procurar maneiras de sair daquela situação. Usar o conhecimento científico para você se libertar, ser salvo de algumas dificuldades, de alguma doença. Usar o conhecimento científico, procurar a medicina e não procurar a cura pela fé. Procurar a medicina, tomar um antibiótico, usar uma vacina. Se o dente está inflamado, procurar fazer uma limpeza no dente ou extrair aquele dente. A ciência, buscar a ciência. Se está com a dor forte de cabeça, procurar tomar uma dipirona. Uma dipirona. Um Doril. Um Anadol. Um paracetamol. E outros remédios que servem para a dor, para aliviar a dor. Se está com a febre alta, tomar dipirona. E não buscar um galho de arruda, a pessoa rezar por você. Ou ir na casa de uma rezadeira, mas tomar dipirona. Não usar a superstição, mas sim a realidade. Essa é a maneira que a filosofia ensina você se livrar das coisas que lhe afligem. Se você está passando por dificuldade, use o seu cérebro. Converse com outras pessoas. Se desabafe. Busque um psicólogo.
e você vai encontrar a solução para o seu problema, na ciência e na sua razão. As coisas que estão fora do seu controle, como diz os sábios, os filósofos do estoicismo, os estoicos, aquilo que está longe, que está fora do seu controle, não gaste suas energias com essas coisas que não está sob o seu controle, que está fora do seu controle. Mas sim, gaste as suas energias com aquilo que está em seu controle. Aquilo que está no seu controle, aquilo que você pode fazer. E não naquilo que você não pode fazer. Não se estresse pelas coisas que estão fora do seu controle. Mas sim, gaste as suas energias com aquilo que está dentro do seu controle, naquilo que você pode controlar, naquilo que você pode fazer. E não naquilo que você não pode fazer. Essa é a maneira que a filosofia nos ensina. Então, filosofia e ciência, ou filosofia e religião, são dois caminhos diferentes de se viver. A religião pede fidelidade. Quer que a pessoa acredite em Deus, em Jesus, para adquirir as coisas necessárias, a prosperidade, a saúde, pela fé. A gente tem que depender de outro. E a filosofia ensina que o ser humano tem que depender de si mesmo. E de outro ser humano buscar ajuda em si mesmo, primeiramente. E no ensinamento científico. E usar o seu cérebro para você se desenvolver, para você se salvar dos perigos. Seguir as instruções científicas. Seguir as instruções dos mais inteligentes. E não se entregar à fé que diz. Porque o filósofo também tem crenças. Tem crenças, acredita que em determinadas coisas, que a pessoa agindo de determinado jeito, ele vai ser bem sucedido. Que a pessoa, seguindo essa orientação de você gastar suas energias com aquilo que está sob o seu controle, não com aquilo que está fora do seu controle, é uma orientação filosófica de alguns sábios da Grécia que trouxeram essa orientação. Então é isso aí. O sistema religioso leva o homem a entrar em dificuldade. E o sistema filosófico traz a liberdade, você não tem que ser fiel a nada, assim, no sentido de ser fiel até a morte, não ter essa questão de pecado, que é pecado, que tem que seguir um livro sagrado, se não está de acordo com aquele livro sagrado, você está perdido. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no meu canal. Boa noite. Boa tarde e bom dia e passe bem.